Vamos lá para análise macro. Bom, depois de um dia tão tenso ontem na abertura, depois que começaram os conflitos no final de semana lá no Oriente Médio, nós tivemos uma movimentação dos mercados que acabou surpreendendo todo mundo durante o dia, depois da fala, mais especificamente, de 2 membros do Fed, que é o Banco Central americano. Acabou mudando o humor do planeta Terra inteiro e ninguém olhou para mais nada a não ser para as falas desses 2 players, né, desses 2 membros do Fed. Um deles, que é o Philip Jefferson, ele disse que eles podem proceder com mais cuidado a partir de agora nas próximas decisões de política monetária, depois das recentes altas do prêmio de risco dos Treasuries, que são as taxas de juros americanas, né? Lembrando que a gente já vinha falando aqui que os Treasuries estavam chegando em patamares históricos, tinham chegado nos níveis lá da crise de 2007, 2008, então estava extremamente pressionado, o que estava fazendo com que tivéssemos aquela saída dos ativos de risco, ou seja, vendas de bolsa e compra de ativos de segurança, compra de dólar. Então só isso já seria o suficiente para mudar o humor dos mercados. E além de tudo, ainda teve outra fala de outro membro, que foi o Logan, que também falou na mesma linha. Então tudo isso fizeram com que o otimismo se espalhasse pelo mundo, não só lá nos Estados Unidos, mas como o nosso mercado aqui no Brasil também estava aberto, a gente acabou aproveitando desse otimismo, nossa bolsa virou do negativo para bem positivo, e automaticamente a gente teve hoje uma precificação de tudo isso também na abertura dos Treasuries, que estavam em feriado ontem, né? Nós tivemos aí os Treasuries de 2 anos agora durante a madrugada recuando bem, os de 10 anos voltaram lá para 4,6, lembrando que os patamares que ele estava bem pressionado, que eram os historicamente ruins, eram 4,8, então ele deu uma recuada bem expressiva. Isso tudo alivia para o cenário das bolsas no mundo inteiro. E já falando sobre a Ásia, nós tivemos hoje as bolsas fechando mistas durante a madrugada, mas por fatos específicos da Ásia mesmo, e inclusive o Japão, que tem um vínculo maior quando tem movimentação muito forte dos treasuries americanos, que é os juros americanos. O Japão se beneficiou extremamente, subindo mais de 2% hoje durante a madrugada, com altas bem expressivas. E a China tem os seus fatores particulares por lá, então algumas bolsas fecharam negativas, outros em positivo, mas o único fato relevante que tem lá é que a Country Garden, que é aquela incorporadora chinesa que a gente fala aqui todo dia, basicamente, ela caiu quase 5% depois que ela veio a público alertar que talvez não vai ter condições de honrar os pagamentos das dívidas dela por conta das vendas fracas. Então, isso na verdade tem um reflexo não só para ela, né? Mas se ela é uma das principais incorporadoras, está com um problema nas vendas, isso reflete para as outras incorporadoras também, né? E, obviamente, para a percepção da economia da China. Porque dá-se a entender que a China não está consumindo tanto assim, principalmente a parte de imóveis, que era o seu carro-chefe antigamente, né? Hoje já está com um projeto para deixar de ser o carro-chefe. Mas, falando bem a real, o que vai refletir para a gente aqui não é nem a China hoje, nesse cenário mais neutro, e sim o otimismo americano, que refletiu na Europa hoje, né? Por conta de que ontem, quando nós tivemos essas falas dos membros do Fed, a Europa estava fechada, e hoje ela já abriu durante a madrugada, já está subindo mais de 1% a maior parte das bolsas. Obviamente, tudo isso reflexo do otimismo, que tende a respingar para eles por conta de que menores juros nos Estados Unidos deixa mais fácil com que o Banco Central lá da Europa, que é o BCE, consiga também parar definitivamente suas altas de juros por lá. Lembrando que a Europa está passando sim por um problema de desaceleração muito pior do que o resto do mundo inteiro, né? Então para eles é extremamente positivo que tenhamos menos pressão de juros vindas dos Estados Unidos. E além de tudo, o petróleo também desacelerou depois do o risco do conflito que foi gerado no final de semana, ele acabou dando uma amenizada, e isso é positivo ao combate à inflação no mundo inteiro, né? E, obviamente, aqui para o Brasil, nós teremos sim um reflexo aí, um positivo de tudo isso que está acontecendo no mundo na nossa abertura. Nós temos alguns fatos relevantes, como o Roberto Campos Neto, ele vai fazer uma palestra lá num evento sobre os mercados emergentes que o FMI promove, né, um fórum sobre os mercados emergentes, ele vai falar lá. E outro fato relevante que é benéfico para o Brasil, não tende a fazer muito preço, mas é benéfico no longo prazo, é que o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele revisou as projeções de crescimento para o Brasil, tanto para esse ano quanto para o próximo, para cima. Inclusive, o desse ano ele estava prevendo que o Brasil iria crescer 2,1% e agora ele revisou para 3,1%. Então, as estimativas estão até passando um pouco disso dos economistas aqui no Brasil, mas é em torno disso, e a justificativa que ele deu foi por conta do agro, né? Basicamente, o que ele descreveu ali, falou que o agro que impulsionou essa evolução aí na projeção de crescimento por parte deles, e eles não estão errados, né? O agro foi realmente o que impulsionou a gente aqui até agora. Então é isso, nós temos sim hoje uma abertura de alta para a bolsa aqui e queda para o dólar, só que ao longo do dia a gente tem algumas falas que podem mudar esse sentido ou até impulsionar essa motivação aqui interna.